Lewis Hamilton. Um nome que se tornou sinônimo de velocidade, talento e dominância nas pistas da Fórmula 1. Por mais de uma década, ele reinou quase absoluto, quebrando recordes, redefinindo limites e desafiando constantemente o impossível. 7 títulos mundiais, 103 vitórias, 104 poles, números que colocam o britânico ao lado dos maiores de todos os tempos. E por um bom tempo, parecia que ninguém poderia detê-lo. No entanto, o tempo, implacável como sempre, não perdoa nem os deuses das pistas. E hoje, a Fórmula 1 assiste, com certo espanto e uma pitada de melancolia, ao lento declínio daquele que um dia foi invencível. Desde o fatídico final da temporada de 2021, quando Hamilton perdeu o título para Max Verstappen em Abu Dhabi de forma controversa, algo mudou. Não apenas nas estatísticas, mas na postura, na linguagem corporal, nas entrelinhas das entrevistas. Aquela corrida, marcada por decisões polêmicas da direção de prova, parece ter sido um ponto de inflexão. Não foi apenas o fim de uma temporada. Foi, para muitos, o fim de uma era. O Hamilton que saiu do cockpit naquela noite não era mais o mesmo que havia dominado o campeonato durante a maior parte do ano. Era um piloto ferido, emocionalmente abalado, e que, pela primeira vez, cogitou seriamente se ainda valia a pena continuar. Apesar disso, ele retornou em 2022. Mas a Mercedes não. A equipe que havia entregado máquinas quase perfeitas por 8 temporadas consecutivas falhou em interpretar corretamente o novo regulamento técnico da categoria. O conceito de seedpods mínimos, o zero seedpod, mostrou-se ineficiente. Enquanto Red Bull e Ferrari competiam pela ponta, a Mercedes patinava no meio do pelotão, lutando contra o porpoising, os problemas aerodinâmicos e a instabilidade geral do carro. Hamilton, acostumado a brigar por vitória semana após semana, se viu preso em batalhas com Alpine, McLaren e Aston Martin. E, para piorar, foi superado por seu novo companheiro de equipe, George Russell. A chegada de Russell foi estratégica. Jovem, veloz e disciplinado, o britânico era visto como o sucessor natural de Hamilton dentro da equipe alemã. E em 2022, essa aposta começou a render frutos. Russell foi mais consistente, pontuou melhor, venceu sua primeira corrida e, o mais simbólico, terminou o campeonato à frente de Lewis. Claro, Hamilton teve seu papel. Frequentemente usava configurações mais agressivas de acerto para testar atualizações e sacrificar corridas em nome do desenvolvimento. Mas isso não explica tudo. Havia, visivelmente, uma perda de motivação. Um ar de frustração constante. Em 2023, a expectativa era de uma recuperação. A Mercedes abandonou o conceito do zero seedpod e apresentou uma versão mais conservadora, com esperanças de voltar ao topo. Mas a Red Bull estava em outro patamar. Verstappen, agora bicampeão, simplesmente desapareceu no horizonte. A superioridade do RB19 era tão grande que qualquer tentativa de aproximação se mostrava inútil. Hamilton, mesmo com alguns bons desempenhos, como os pódios em Barcelona e Silverstone, sabia que o título não era uma realidade. Pior, em muitas classificações, voltava a ser batido por Russell. O brilho da lenda parecia ofuscado. A cada corrida, crescia a percepção de que Hamilton já não era mais o mesmo. Sua pilotagem continuava refinada, sem dúvidas. Mas aquela chama da juventude, a agressividade dos anos iniciais, a energia incansável que o movia parecia ter se dissipado. Ele ainda era competitivo, mas já não era dominante. E, na Fórmula 1, quando um campeão para de ditar o ritmo e passa apenas a acompanhar, o relógio da aposentadoria começa a soar. Em 2024, mesmo com a Mercedes apresentando melhoras modestas, a situação se manteve estável. Pódios ocasionais, mas nenhuma vitória. E para um piloto do calibre de Hamilton, vitórias não são luxo, são o combustível. São a razão pela qual ele se levanta todas as manhãs, treina intensamente, passa horas em simuladores e vive sob pressão constante. Sem vitórias, a motivação murcha. E em um esporte onde milésimos de segundo definem posições, um mínimo de desânimo pode custar caro. Nos bastidores, os rumores começaram a se intensificar. Hamilton, embora tenha renovado o contrato com a Mercedes até 2025, dava sinais dúbios sobre o futuro. Em entrevistas, falava sobre legado, sobre encontrar propósito fora das pistas, sobre novos desafios. Envolveu-se mais ativamente em suas causas sociais, projetos ambientais, moda e música. A Fórmula 1 já não era o centro de sua vida, era apenas uma parte dela. E quando um piloto começa a olhar para fora, é sinal de que, internamente, já iniciou o processo de despedida. Muitos campeões passaram por isso. Ayrton Senna, nos dias finais na Williams, questionava seu lugar.
Michael Schumacher, em sua segunda passagem pela Mercedes, também não era mais o mesmo. Fernando Alonso teve seus altos e baixos, inclusive saindo da F1 por 2 anos. O esporte exige tanto, cobra tanto, que é natural ver os maiores nomes um dia não conseguirem mais entregar o que antes pareciam fazer com os olhos fechados. No caso de Hamilton, o declínio é ainda mais evidente por conta do contraste com sua própria lenda. Quando alguém atinge o nível mais alto da excelência, qualquer oscilação parece uma queda vertiginosa. E isso se aplica diretamente a ele. O piloto que venceu 11 corridas em uma única temporada, que fazia poles em condições extremas, que superava rivais com carros melhores graças ao talento puro, hoje parece lutar contra os próprios limites, contra a idade, contra o tempo. E, principalmente, contra a inevitável pergunta: até quando vale a pena continuar? O fator Russell pesa também. O jovem companheiro é rápido, ambicioso e já não se intimida diante do heptacampeão. A Mercedes, em silêncio, começa a construir sua próxima fase em torno dele. O tempo de Hamilton como centro do projeto está acabando. Ele sabe disso. E talvez esse seja o último empurrão que faltava para pensar em parar. Outro indício claro dessa transição é o comportamento de Hamilton fora das pistas. Ele aparece menos nos paddocks com aquele sorriso largo e contagiante. Evita entrevistas mais longas. Seu tom nas coletivas é mais contido, quase protocolar. Fala com saudosismo do passado, relembra momentos, agradece a equipe, como se estivesse escrevendo, aos poucos, os parágrafos finais de sua carta de despedida. A Fórmula 1, por sua vez, já se prepara para o dia em que ele não estará mais no grid. Os jovens talentos, como Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri e George Russell, assumem cada vez mais o protagonismo. Novas narrativas se formam, novos heróis surgem. O esporte segue em frente. Sempre seguiu. Mas o vazio que Lewis Hamilton deixará será imenso. Não apenas pelos números, mas pela representatividade. Ele foi o primeiro negro campeão da Fórmula 1 e carregou nas costas a missão de abrir portas, inspirar, transformar. Dentro e fora das pistas, seu impacto é incalculável. Sua ausência será sentida não só pelos fãs, mas pelo próprio ecossistema da categoria. Hoje, aos 40 anos, Hamilton enfrenta a reta final de sua carreira. A cada corrida, parece mais próximo do adeus. Ainda pode haver um lampejo, uma vitória simbólica, talvez um último pódio em casa, em Silverstone. Mas até mesmo esses momentos agora parecem ser apenas isso, lampejos. Porque a era de Lewis Hamilton, gloriosa e incomparável, já vive seus últimos capítulos. E talvez, para alguém que alcançou tudo, que redefiniu o que é ser um campeão, não haja mais nada a provar.